29. Minha senhora está ferida? A voz profunda de Ash estava repleta de preocupação. Sarene tentou secar os olhos, mas as lágrimas continuavam caindo. Não, disse entre soluços baixos. Estou bem. Obviamente pouco convencido, o Sion flutuou ao redor dela em busca de algum sinal de ferimento. Casas e lojas passavam rapidamente pela janela da carruagem, enquanto o veículo regressava para o palácio. Eondel, o dono do veículo, havia ficado para trás nos portões. Minha senhora, Ash disse com sinceridade. O que há de errado? Eu estava certa, Ash, ela disse, tentando rir de sua estupidez através das lágrimas. Devia estar feliz. Eu estava certa sobre ele o tempo todo. Espírito? Sarine assentiu. Então repousou a cabeça no encosto do assento, encarando o teto da carruagem. Ele estava tirando a comida das pessoas. Devia tê-los visto, acho. A fome os deixou loucos. Os guerreiros de espíritos mantinham afastados do pátio, mas finalmente devem ter ficado famintos o suficiente para contra-atacar. Não consigo imaginar como conseguiram. Não tinham armaduras nem espadas, apenas fome. Ele nem tentou negar. Só ficou parado ali, observando seu estratagema ruir, com uma sacola de comida aos seus pés. Sarene levou as mãos ao rosto, apoiando a cabeça frustrada. Por que sou tão estúpida? Ash pulsou de preocupação. Eu sabia o que ele estava fazendo. Por que me incomoda saber que estava certa? Sarene inspirou profundamente. Mas o ar ficou preso em sua garganta. Ash tinha razão. Ela se permitira ficar ligada demais a espírito de Elantris. Tornara-se emocionalmente muito envolvida para fazer caso de suas desconfianças. O resultado era um desastre. A nobreza respondera à dor e à miséria elantrina. Os preconceitos há muito existentes haviam se enfraquecido, e os ensinamentos corate de moderação provaram sua influência. Agora, no entanto, os nobres só se lembrariam de que haviam sido atacados. Sarene só podia agradecer a Domi que ninguém tivesse sido ferido. Os pensamentos de Sarene foram interrompidos pelos sons de armaduras retinindo do lado de fora de sua janela. Recuperando a compostura o melhor que podia, Sarene colocou a cabeça para fora da carruagem para ver o que causava balbúrdia. Uma fila dupla de homens com cota de malha e couro passou por ela, a farda negra e vermelha. Era a guarda pessoal de Yadon e estava se dirigindo para Elantris. Sarene sentiu um calafrio quando viu o rosto sombrio dos guerreiros. Ritos Domi, sussurrou. Havia dureza nos olhos daqueles homens. Estavam dispostos a matar, a exterminar. No início, o cocheiro resistiu às ordens de Sarene para que conduzisse mais rápido, mas poucos homens podiam resistir a uma princesa Teodena decidida. Chegaram ao palácio um pouco depois, e Sarene saltou da carruagem sem esperar que o cocheiro abaixasse os degraus. Sua reputação entre o pessoal do palácio estava crescendo, e a maioria sabia que devia sair do caminho quando ela percorria os corredores. Os guardas do escritório de Adon também estavam ficando acostumados com ela e simplesmente suspiraram resignados enquanto abriam as portas. O rosto do rei mudou visivelmente quando ela entrou. O que quer que seja, vai esperar. Temos uma crise. Ela bateu com as palmas da mão na mesa de Adon, balançando a madeira e derrubando o tinteiro. O que, pelo bendito nome de Domi, você acha que está fazendo? E Adon enrubesceu de frustração e fúria e ficou em pé. Houve um ataque aos membros da minha corte. É meu dever dar uma resposta. Não me venha falar de deveres, Yandon, Sarin replicou. Há 10 anos você procura uma desculpa para destruir Antris. Apenas as superstições das pessoas o impediram. E aonde você quer chegar? Ele perguntou friamente. Não vou ser eu quem lhe dará essa desculpa, ela afirmou. Retire seus homens. Yandon bufou. Você mais do que ninguém deveria apreciar a rapidez da minha resposta, princesa.
Sua honra é que foi desprezada com este ataque. Sou perfeitamente capaz de proteger minha honra, Yadon. Aquelas tropas atuam em total oposição ao tudo que consegui nessas últimas semanas. Era um projeto estúpido de qualquer forma, Yadon declarou, jogando um maço de papéis na mesa. A folha de cima se agitou com o movimento, e Sarene pôde ler as ordens escritas. As palavras extermínio e de Elantris se destacavam austras e agourentas. Volte aos seus aposentos, Sarene, o rei disse. Isso estará acabado em questão de horas. Pela primeira vez, Sarene percebeu a aparência que devia ter, o rosto vermelho manchado pelas lágrimas, seu simples vestido monocromático manchado com o suor e lodo de Elantris, e seu cabelo despenteado preso em uma trança solta. O momento de insegurança passou quando encarou novamente o rei e viu a satisfação nos olhos dele. Ele massacraria todo o povo indefeso e faminto de Elantris. Ele mataria espírito, tudo por causa dela. Ouça-me, Adão, Sarene disse, a voz aguda e fria. Sustentou o olhar do rei, aproveitando-se de seu quase 1,80 m de altura, para intimidar o homem mais baixo. Vai retirar seus soldados de Elantris. Vai deixar aquelas pessoas em paz. Do contrário, começarei a contar para as pessoas o que sei sobre você. Yadon bufou. Me desafia, Yadon? Ela perguntou. Acho que vai mudar de opinião quando todos souberem a verdade. Sabe que já pensam que é um tolo? Fingem obedecê-lo. Mas você sabe. Sabe, naquela parte sussurrante de seu coração, que zombam de você com a obediência deles. Acha que não ouviram falar dos seus barcos perdidos? Acha que não estavam rindo entre eles como o rei logo seria tão pobre como um barão? Ah, eles sabiam. Como vai encará-los, Yadon, quando souberem como você realmente sobreviveu? Quando eu mostrar para eles que resgatei seus ganhos, que lhe dei os contatos em Teode, que eu salvei sua coroa. Enquanto ela falava, pontuava cada frase batendo com a ponta do indicador no peito dele. Gotas de suor apareceram na testa do rei, conforme ele começava a ceder sob o olhar implacável dela. Você é um tolo, Yadon, ela sibilou. Eu sei, seus nobres sabem e o mundo sabe. Você tomou uma grande nação e a esmagou em suas mãos gananciosas. Escravizou um povo e manchou a honra de Arelon. E além de tudo isso, seu país fica cada vez mais pobre. Até você, o rei, é tão pobre que só um presente de Teode permitiu que mantivesse a coroa. Yadon se esquivou, enervado. Parecia se encolher. Sua arrogância foi cedendo diante da fúria dela. Como vai ser, Yadon? Ela sussurrou. Como vai se sentir quando toda a corte souber que está em dívida com uma mulher? Uma garota tonta, além do mais. Você será desmascarado. Todos saberão quem você é. Nada mais do que um inútil, inseguro, trivial e incapaz. Yadon se estatelou em sua cadeira. Sarene lhe estendeu uma pena. Retire a ordem, exigiu. Os dedos do rei tremiam enquanto rabiscava uma contra-ordem no pé da página e colocou o seu selo pessoal. Sarene agarrou o papel e saiu do aposento. Ache, para aqueles soldados. Diga para eles que novas ordens estão a caminho. Sei, minha senhora, disse o Seon. O Seon respondeu, disparando pelo corredor até uma janela, mais rápido do que um cavalo a galope. Você, Sarine urinou, batendo com a folha de papel enrolada na placa de peito de um guarda. Leve isso para Elantris. Inseguro, o homem aceitou o papel. Corra, Sarine ordenou. Ele correu. Sarene cruzou os braços, observando o homem disparar corredor abaixo. Depois se virou para olhar para o segundo guarda. Ele começou a se contorcer, nervoso, sob seu olhar. Vou me assegurar de que ele chegue lá, o homem balbuciou, e saiu correndo atrás de seu companheiro. Sarene ficou parada por um momento. Então se voltou para o escritório do rei, puxando as portas para fechá-las. Ficou olhando para Yadon despencando em sua cadeira.
aos cotovelos sobre a mesa e a cabeça entre as mãos. O rei soluçava em silêncio. Quando Sarene chegou em Elantris, as novas ordens já haviam sido entregues há um bom tempo. A guarda de Adon estava parada, incerta do que fazer, diante dos portões. Ela os mandou ir para casa, mas o capitão se negou, afirmando que recebera a ordem de não atacar, mas que não tivera ordem alguma para retornar. Algum tempo depois, chegou um mensageiro que trazia ordens para voltar. O capitão dirigiu um olhar irritado a Sarene e mandou seus homens retornarem ao palácio. Sarene permaneceu um pouco mais, fazendo a extenuante subida até o topo da muralha para contemplar o pátio. Sua carroça de comida estava abandonada no centro da praça, de cabeça para baixo e com as caixas quebradas ao redor. Havia corpos também, membros caídos do grupo que atacara cadáveres apodrecendo no lodo. Membros caídos do grupo, cadáveres apodrecendo no lodo. Sarene se deteve, os músculos enrijeceram. Um dos cadáveres ainda se movia. Ela se inclinou sob a balaustrada de pedra, contemplando o corpo. A distância era grande, mas ainda podia distinguir as linhas das pernas do homem, a 4 metros de distância do seu peito. Algum golpe poderoso o cortara pela cintura. Não havia como sobreviver a uma ferida daquelas. Mesmo assim, insanamente, seus braços se moviam no ar de maneira desesperadamente aleatória. Misericordioso Dome, Sarene sussurrou, levando a mão ao peito, os dedos procurando o pequeno pingente corate. Perscrutou o pátio, incrédula. Alguns dos outros corpos também se moviam, apesar de suas horríveis feridas. Dizem que os elantrinos estão mortos, ela percebeu. Que são defuntos cujas mentes se recusam a descansar. Pela primeira vez, Sarene percebeu como os elantrinos sobreviviam sem comida. Não precisavam comer. Mas por que o faziam? Sarene balançou a cabeça, tentando esvaziar sua mente, tanto da confusão quanto dos cadáveres que se debatiam lá embaixo. Ao fazer isso, seus olhos pousaram em outra figura. Estava ajoelhada na sombra da muralha de Elantris, a postura denotando um incrível pesar. Sarene percebeu que avançava na direção da forma, passando a mão pela balaustrada de pedra. Parou quando ficou sobre ele. De algum modo, sabia que a figura pertencia a espírito. Estava segurando um corpo nos braços, balançando para frente e para trás, a cabeça baixa. A mensagem era clara. Até um tirano pode amar aqueles que o seguem. Salvei você, Sarene pensou. O rei o teria destruído, mas salvei sua vida. Não foi por você, espírito. Foi por todas essas pobres pessoas que você governa. O espírito não notou a presença dela. Sarene tentava continuar furiosa com o espírito, mas olhando para baixo e sentindo a agonia dele, não podia mentir, nem mesmo para si mesma. Estava zangada por ter seus planos perturbados. Lamentava não ser mais capaz de alimentar os esforçados elantrinos. Estava infeliz com a forma que os aristocratas veriam Elantris, mas estava ainda mais triste por não poder vê-lo novamente. Tirano ou não, parecia um bom homem. Talvez apenas um tirano pudesse liderar em um lugar como Elantris. Talvez ele fosse o melhor que as pessoas tinham. De qualquer forma, ela provavelmente nunca mais voltaria a vê-lo. Nunca mais olharia naqueles olhos que, apesar da forma definhada do corpo, pareciam tão vibrantes e vivos. Havia uma complexidade neles que ela nunca seria capaz de desenredar. Estava acabada. Buscou refúgio no único lugar em Kai onde se sentia segura. Quinha deixou entrar e a segurou quando ela se jogou em seus braços. Era um final perfeitamente humilhante para um dia muito emotivo. Mesmo assim, o abraço valeu a pena. Ainda era criança quando percebera que seu tio
Era muito bom em abraços, braços amplos e peito enorme suficientes para envolver até uma garota alta e desengonçada. Sarene finalmente o soltou, secando os olhos, desapontada consigo mesma por chorar de novo. Kim simplesmente colocou uma mão enorme no ombro dela e a levou até a sala de jantar onde o resto da família, incluindo Adien, estava sentado ao redor da mesa. Lukel falava animadamente, mas se interrompeu ao ver Sarene. Fale o nome do leão, disse, citando um provérbio indonês. E ele virá se banquetear. Os olhos assustados e levemente desfocados de Adien encontraram o rosto dela. 672 passos daqui até Elantris. Ele sussurrou. Houve um momento de silêncio. Então Kaise saltou de sua cadeira. Sarene, eles realmente tentaram comer você? Não, Kaise. Sarene respondeu, sentando-se. Só queriam nossa comida. Kaise, deixe sua prima em paz, Daora ordenou com firmeza. Ela teve um dia cheio. E eu perdi isso, Kaise disse, emburrada, estatelando-se em seu assento. Então virou os olhos zangados para seu irmão. Por que você teve que ficar doente? Não foi minha culpa, Daorne protestou, ainda um pouco fraco. Não parecia muito desapontado por ter perdido a batalha. Quietos, meninos, Daora repetiu. Está tudo bem, Sarene disse. Posso falar sobre isso. Bem, então, Lukel falou. É verdade? Sim, Sarene disse. Alguns elantrinos nos atacaram, mas ninguém se machucou. Pelo menos ninguém do nosso lado. Não, Lukel disse. Não isso. Eu me referi ao rei. É verdade que o submeteu aos gritos? Sarene se sentiu enjoada. Isso vazou? Lukel riu. Dizem que sua voz chegava até o salão principal. E Adão ainda não deixou seu escritório. Posso ter me deixado levar um pouco, Sarene admitiu. Você fez a coisa certa, querida, Daura lhe assegurou. E Adão está muito acostumado a ver a corte se assustar até quando espirra. Provavelmente não soube o que fazer quando alguém o enfrentou de verdade. Não foi tão difícil, Sarene disse, balançando a cabeça. Debaixo de toda aquela arrogância, ele é muito inseguro. A maioria dos homens é, querida, Daura disse. Luke gargalhou. Prima, o que fazíamos sem você? A vida era tão entediante antes que decidisse vir até aqui e bagunçar tudo para nós. Preferia ter bagunçado um pouco menos, Sarine murmurou. E Adão não vai reagir bem quando se recuperar. Se sair da linha, você pode gritar com ele de novo, Lukel sugeriu. Não, Kim disse, sua voz áspera solene. Ela está certa. Os monarcas não podem permitir que os repreendam em público. Pode ser que nos esperem tempos muito mais difíceis depois que tudo isso passar. Ou isso, ou ele pode simplesmente abdicar em favor de Sarene, Lukel disse com uma risada. Bem como seu pai temia, a voz profunda de Asha observou enquanto flutuava pela janela. Ele sempre se preocupou que Arelo não fosse capaz de lidar com você, minha senhora. Sarene sorriu debilmente. Eles voltaram? Voltaram, o Sion disse. Ela o enviara atrás dos guardas de Yadon, caso decidisse ignorar suas ordens. O capitão foi imediatamente ver o rei. Partiu quando Sua Majestade se recusou a abrir as portas. Não ficaria bem que um soldado visse o rei berrando como uma criança, Luquiel disse. Mesmo assim, o Sion prosseguiu. Eu. Foi interrompido por uma batida insistente na porta. Kim desapareceu e voltou com o ansioso Lord Shuden. Minha senhora, ele disse, inclinando levemente a cabeça diante de Sarene. Depois se virou para Lukel. Acabo de ouvir uma notícia muito interessante. É tudo verdade, Lukel disse. Perguntamos para Sarene. Shuden negou com a cabeça.
Não é sobre isso. Selena ergueu a cabeça, preocupada. O que mais poderia acontecer hoje? Os olhos de Shuden brilharam. Nunca vão adivinhar quem a Shaod alcançou esta noite.